Depois da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o tarifaço imposto por Donald Trump em abril do ano passado, o presidente norte-americano anunciou novas taxas globais de 10%. Anúncio que ele fez nas redes sociais. Hoje, o republicano também falou com a imprensa sobre a decisão da Justiça norte-americana. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged, but other alternatives will now be used to replace the ones that the court incorrectly rejected. We have alternatives, great alternatives. Could be more money, we'll take in more money, and we'll be a lot stronger for it. We're taking in hundreds of billions of dollars. We'll continue to do so. A Suprema Corte considerou o tarifaço ilegal por 6 votos a 3. São 9 ministros, 9 juízes lá nos Estados Unidos. Para o órgão, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional não autoriza o presidente do país a impor as tarifas. A Corte ressaltou ainda que a Constituição atribui ao Congresso a competência para instituir e arrecadar impostos, taxas, tributos e impostos de consumo. Assunto para Carla Araújo, que está aqui conosco. Daqui a pouco vamos receber também a Daniela Lima. Carla, bem-vinda, boa tarde. Conta aí sobre mais essa do Trump, né? Que foi golpeado, digamos assim, entre aspas, e contra-atacou. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. A gente aqui no Brasil está até acostumado, né, a ver essas, digamos, essas rusgas com os poderes, né, entre executivo, Congresso. Aqui a gente vê mais Congresso com o STF, mas a gente vê aí a nossa Suprema Corte bastante no foco. E agora a gente vê essa notícia da Suprema Corte americana numa ação lá daquele tarifaço do 2 de abril, quando o Trump, 2 de janeiro, desculpa, 20 de janeiro, né, desculpa, quando o Trump assume esse novo mandato. E aí, agora, essa decisão da Suprema Corte, que o presidente Trump já mostra que vai reagir. A gente tem, nesse primeiro momento, Diego, aqui conversando com algumas fontes do governo, uma reação, obviamente, positiva. O presidente está na Ásia, né, a gente tem aí uma coluna do Nelson Sá com alguns integrantes do governo mostrando essa percepção positiva, e aqui em Brasília, a gente está com a expectativa de a qualquer momento, daqui a pouco, inclusive, de uma coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi, lembremos, Diego, a personalidade que liderou aí, né, as tratativas do parte do Brasil para a redução dos efeitos do tarifaço. Porque o que acontece, né? Na economia a gente sempre fala muito isso, de que a sensação de confiança, né, a questão da previsibilidade é algo muito importante. E o que acontece nesse vai e vem, e agora, envolvendo a Suprema Corte dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump mostrando que tem a intenção, digamos assim, de continuar nessa sua toada, vai buscar mecanismos que existem na lei dos Estados Unidos, né? Tem algumas formas, eu estava lendo aqui uma reportagem sobre isso, seria como, ele teria ali algumas alternativas que aqui no Brasil poderia ser aquela coisa, derrubou um projeto de lei, vou enviar uma MP do mesmo assunto, sabe? Mais ou menos por aí para situar o que a gente tem aqui no Brasil quando alguns assuntos travam, né, entre os poderes. Mas a gente tem que ver porque essa falta de previsibilidade ou essas idas e vindas, ela é ruim para a economia, que quando a gente fala ainda mais no mundo globalizado, né, de importação e exportação, tem uma série de consequências para os empresários. Aí, dos empresários brasileiros, obviamente, derrubar as tarifas é importante, mas tem todo um planejamento aí, então, que é preciso esse respaldo. Lembrando também que, inclusive, esse tarifaço foi questionado na Suprema Corte americana justamente por alguns estados dos Estados Unidos, né, governados por democratas e também por parte do empresariado. Então, ou seja, o Trump, ele dobra a sua aposta em relação ao tarifaço, mas a resistência e os efeitos desse tarifaço com essa decisão da Suprema Corte, com o apoio de alguns outros países, como no caso do Brasil, vai ser um apoio positivo, né, para essa redução de tarifas, aí a gente vai ver como é que jogam os próximos, como é que são colocadas as próximas peças no tabuleiro, Diego, mas que, de fato, é uma decisão importante da Suprema Corte, que abala aí um pouco o presidente Donald Trump, que fez, como costuma fazer, né, tentou descredibilizar a Suprema Corte e mostrou aí que não tá disposto a ceder e vai buscar outras formas dentro da Constituição norte-americana, né, se conseguir, para tentar manter a sua política de tarifas. Pois é. E o Trump disse ainda que a derrubada do tarifaço não vai impedir novas tarifas
o que ele já anunciou que fará logo mais, 10%, e criticou duramente a Suprema Corte dos Estados Unidos. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country.